Então eu estudei 947 clientes que eram particulares, até porque não existia plano de saúde em Aracaju. E esses clientes, inclusive o Tiago é um deles, eles se transformaram, eles gostaram da ideia do plano de saúde e migraram do particular para o plano. Então eu não estou comparando o comportamento de A com B para ter o C. Eu estou comparando o Tiago, que era particular, porque ele já era cliente nosso. Depois ele decidiu ter um plano de saúde. Eu estou vendo como que era o comportamento do Tiago antes. Tiago, estou colocando exemplo, né? Tem 947 clientes, a gente estudou. O comportamento do cara que era puramente particular e depois ele foi lá e decidiu ter o plano. E aí eu, cara, peguei pouquíssimas bases para facilitar o nosso estudo. Primeiro, o quanto que quando ele vem no particular, o quanto que ele gasta. Qual é o ticket médio dele quando vem ele no particular? Na época do particular. Qual é a frequência de utilização dele no particular? E depois a gente colocou o que ele, além do particular, no caso dele, no caso do plano, quando ele se transformou em plano, o que além do que o plano me paga, ou seja, o que além da tabela de repasse que o plano me pagava, o quanto que ele gasta ainda em compra de medicamento, ração, aquilo que o plano ainda está em carência e tudo mais. Em resumo, o cliente do particular, ele demora de 5 a 7 dias para levar o PET, quando ele percebe que algo não vai bem. Pode olhar na anamnese de todos vocês. 5 a 7 dias. 5 a 7 dias. Como que a gente viu isso, Rafael? Como é que você viu? Paciente relata que o cachorro está sem se alimentar há 5 dias. Paciente relata que o cachorrinho está se coçando há 1 semana. Vomitou há 10 dias atrás. Então, em média, tem pessoas que passam 45 dias para levar o PET depois que ele percebeu que algo não vai bem. E o cachorro não fala, irmão. Então, ele já deve estar uma cacetada de tempo ruim antes do cliente perceber. Então, escute bem. Qual foi o primeiro indicador? Qual é o tempo médio que o cliente leva o PET ao veterinário depois que ele percebe que algo não vai bem? Eu não estou dizendo que é quando o animal fica doente. O animal já está doendo há muito tempo. 5 a 7 dias. Cliente que a gente atende lá na Mr. Azul, você sabe. É um cliente preocupado com o PET. É o cliente que tem o PET como filho. Então imagina um cara que atende um público que não tem um PET como filho. Ele passa muito mais tempo. Quando a gente fez o estudo no plano, de 2 horas a 48 horas. Por quê? Porque ele não precisa estar lá. Ele pede para o funcionário levar, ele pede para a filha levar, ele tem um plano. Ah, meu cachorro vomitou. Leva logo agora que eu tenho um plano. Sua esposa é uma cliente do plano. Ela espera 5 dias. Filha, o cachorro piscou. Leva lá. Leva agora. E é isso que a gente, enquanto médico veterinário, gosta que aconteça. Porque se ele passa 7 dias, às vezes é uma doença que não tem retorno. Às vezes é uma doença infecciosa, uma piometra, uma doença renal. 7 dias, a maioria das doenças, 80% das doenças, eles ficam bons sozinhos. Por isso que o cliente ainda espera, porque da outra vez ele vomitou, ele ficou quieto, eu não fiz nada, ele ficou bom. Por isso que eu esperei um pouco mais, doutor. Porque daquela outra vez ele teve uma diarreia, ficou bom sozinho. O cliente do plano não espera, velho. E nem tem que esperar, porque ele tá pagando. Pode custar a vida do animal, né? Pode custar, não. Custa muitas vezes. Bom, esse foi o indicador. Quanto tempo ele, enfim, né? Depois que algo não vai bem, quanto tempo ele leva. Você já viu aí a comparação que isso enobrece a qualidade do serviço do veterinário. Segundo ponto, o quanto que ele gasta só no particular? Essa pesquisa a gente fez em 2015, né? Então, o nosso ticket médio em 2015 do particular era R$ 289. Claro que tinha pessoas que iam fazer cirurgia, gastava 3, 4 mil reais, e tinha pessoa que ia fazer uma vacina, gastava 45, 50 reais. Em média, quando a gente somava tudo e dividia por todos, R$ 289 ticket médio do particular. Quando eu fazia o ticket médio puro do plano, o plano me pagava R$ 101 por tudo que eu fazia. Falei, caramba, os caras estão gastando quase 3 vezes mais. O plano talvez agora nesse indicador me matou. Só que eu comecei a entender que o cliente do plano, ele não fica só pelo plano, que é o que o plano me paga. Ele consome algo no particular. Às vezes ele não tem aquela cobertura, ou às vezes está em carência, ou às vezes ele já ultrapassou o limite de utilização. Então eu fui ficha em ficha, verificando, tá, dona Rosinha, ela tem o plano, ela veio aqui pelo plano, porque se a gente não tivesse credenciado, ela ia para outro lugar. Quanto que ela deixou no final? Porque antes a análise era pelo que o plano me pagava. E essa análise está errada. Eu preciso analisar a pizza inteira e não só uma fatia da pizza. E a gente estava analisando uma pizza, só a fatia da pizza. Falei, caramba, quando a gente foi somar o quanto que o plano me pagava, que era a tabela bem menor, que aí foi a sua pergunta, por que o plano paga muito pouco?
versus o quanto que ela contribuía no particular, esse ticket dela foi para 242. 289 particular, 242 no plano. Olha, já ficou mais perto. Agora foi a última análise, que é a frequência de utilização desse cliente. O cliente do particular vem 2,6 vezes ao ano. E o cliente do plano via 5 vezes ao ano, em média. Tem clientes que vêm todos os meses. Então, quando eu peguei o ticket médio geral versus o LTV, que é o Lifetime Value, que a gente sempre analisa, a empresa nenhuma analisa cenário em menos de um ano. Quando a gente projetou isso para um ano, que eu multipliquei o quanto que ele me colocava ali, né, de ticket médio no particular e o quanto que ele me colocaria ali de ticket médio pelo plano, o particular me gerou 2,6 vezes o 289, que estava 700 e pouco, e o cliente do plano 1.200 e cachorro lascou a boca. Então eu comecei a ver que o cliente do plano era muito mais saudável para o meu negócio, porque ele vinha muito mais vezes, a frequência dele era muito maior, ele indicava muito mais clientes, ele fidelizava comigo, ele aumentava o meu volume, aumentava o meu giro. E falei, caramba, o nosso game é esse.